Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os embates políticos e culturais do processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Esta é uma aula para a semana 1 do PET 4, do segundo ano do ensino médio. Preste bastante atenção. Nós vamos dar dicas importantes para você realizar bem as tarefas desta semana. O que especificamente nós vamos tratar é justamente da vinda da família real para o Brasil. Essa vinda ela é causada por um motivo bastante importante. Ela faz o Brasil saltar de um lugar para o outro, ou seja, ela acelera alguns processos históricos, e isso é o que nós vamos verificar nesse momento. Então, o que ocorreu durante esse período? Primeiro, havia ocorrido a Revolução Francesa na França, na Europa, ao fim do século XVIII, e, por fim, Napoleão Bonaparte ascende ao poder na França. Naquele contexto, ele vai determinar uma política que se chamou o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte proibiu qualquer que fosse as nações que fizessem comércio com a Inglaterra, buscando enfraquecê-la. E assim, sob ameaça de invasão, sob ameaça de guerra, não poderiam fazer comércio com a Inglaterra. Qual que era o problema? Portugal ele tinha uma amizade comercial com a Inglaterra desde o século XIV. E aí estavam entre a cruz e a espada, né? A coroa de Portugal estava entre a cruz e a espada. Até que, num plano bastante interessante, Dom João, que era o príncipe regente na época, ele combina com a Inglaterra e a transferência da corte para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, trocando em miúdos aqui, aquele ditado popular, ele vem muito provavelmente dessa situação. Dom João VI deixou Napoleão a ver navios. Na hora que as tropas chegam a Lisboa, elas não encontram a família real, e a família real já havia se dirigido para o Brasil. Chegando no Brasil, esse processo de vinda da família real, ele vai causar muitas transformações políticas, econômicas, estruturais. E aí elas estão citadas aí no texto, né? Já no Brasil, Dom João VI realizou várias medidas que causaram impacto na sociedade portuguesa, como a abertura dos portos. Aqui nós vamos ter o fim do pacto colonial, a permissão de manufaturas, a realização também de reformas urbanas e culturais que ocorreram no Rio de Janeiro para abrigar a corte portuguesa. Então, todo um aparato de Estado que não existia anteriormente chegou à corte, né? Chegou junto com a corte, agora nessa nova capital, né? Estava ali instalada a corte. A criação de instituições de ensino, como a escola de comércio, academia militar, a imprensa régia, a Academia das Belas Artes, e também a vinda aí
dos franceses, com a missão artística francesa, né? Futuramente, o Brasil abrirá os seus portos às nações amigas, Portugal, né, abrirá as nações amigas, né, os portos das nações amigas, a colônia que nós temos aqui será elevada, já não será mais colônia, mas será, né, elevada ao status de reino, né, Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, são transformações consideráveis. A transferência dos principais órgãos da administração do Estado português para o Brasil, chamado transplante do Estado português. Assim sendo, o centro das decisões foi interiorizado no Brasil, deixando de ser em Portugal. Um dos importantes que elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, isso em 1815, devido às pressões do Congresso de Viena. Então, é o que nós vamos observar aí. Agora, o Brasil já não é mais uma colônia. E isso deixou a elite portuguesa ainda de uma forma bastante preocupada, com medo de que Portugal se tornasse colônia do Brasil. Enfim, houveram dois momentos, duas revoluções nesse contexto, uma do próprio Brasil e a outra lá em Portugal. A primeira foi a Revolução Pernambucana, que era um movimento influenciado pelas ideias iluministas e foi prontamente combatido aí, na província, né, na capitania do Pernambuco, e também a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Nesse contexto, a Revolução, né, os revolucionários exigiam a volta da família real, a volta de Dom João VI para Lisboa, okay? O que acabou ocorrendo. Então, Dom João VI foi para Lisboa e deixou Dom Pedro aqui como príncipe regente do Brasil. E aí nós vamos ter duas facções políticas nesse momento. Será o Partido Português, que terá aí a participação de funcionários públicos, militares e comerciantes portugueses que concordavam com a política das cortes de Portugal, e o Partido Brasileiro, que eram os grandes latifundiários, que defendiam os interesses dos brasileiros. E defendia aí a manutenção do liberalismo comercial, enfim. O que ocorreu com isso? O Partido Brasileiro ele começa a juntar forças em torno de Dom Pedro para que ele proclame a independência do Brasil, enquanto o Partido Português buscará forçar a volta de Dom Pedro também para Lisboa. O que acabou ocorrendo foi que, em 1822, o Brasil conquista a sua independência e Dom Pedro torna-se, então, o imperador Dom Pedro I. Ok? Ficamos por aqui. Bons estudos, boa semana para você. Deus abençoe.